Agora vamos abrir a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia em João 15. Aleluias. Glória a Jesus. Se você tem motivo para se alegrar, se alegre. Se você não tem motivos para se alegrar, se alegre por mim, porque eu tenho muitos motivos para me alegrar no Senhor. Amém? João 15 diz assim a palavra do Senhor. Põe na tela, Gu. Amém. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, amém? Glória a Jesus. E eu já quero dar um tema para essa mensagem. Eu quero falar que tipo de vara somos. Aqui na palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Neste texto, Jesus ele usa essa metáfora da videira para falar do seu relacionamento com os seus discípulos. Aqui Jesus é a videira, o pai é o agricultor. Aqui Jesus é a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos, nós somos as varas. E o Espírito Santo é a seiva que por meio do que nós geramos frutos. Então, Jesus está falando aqui que ele é a videira verdadeira. E no versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Algo me chamou a atenção nesse versículo 2, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira. E eu fiquei pensando assim: essa vara ainda está no Senhor. Ela ainda está lá, ela só não está dando frutos, mas ela está ali ainda. É como um agricultor que plantou a sua uva, e aí essa vara, em vez dela crescer para cima, ela cresceu embaixo, e ali a poeira, a lama, sufocou elas, que ela não conseguiu dar fruto, mas ela ainda está ligada na videira. A palavra diz isso, que toda vara em mim, isso Jesus falando, que não dá fruto, atira. Então aquela vara, ela cresceu e ela se submeteu a lama, se submeteu às circunstâncias da vida, aos problemas. E aí os problemas impediu essa vara de dar frutos. Então naquele momento aquela vara ela não foi produtiva, ela não foi frutífera, porque ali tem lama, tem sujeiras que está impedindo ela de florescer, de frutificar, de dar frutos no Senhor. Mas a palavra nos diz que ela ainda está no Senhor. Ela só não está produzindo, mas ela ainda está ali. E essa vara me chamou a atenção, porque o Senhor falou atira, e eu fui pesquisar. E a palavra atira ou corta, nesse texto ele está se referindo a levantar. Então se essa vara está ainda no Senhor Jesus, e ela não foi cortada ainda, levanta ela, para que assim ela possa dar frutos. Talvez ela está lá embaixo e ela não conseguiu frutificar ainda, porque ela está suja. Então ela ainda está no Senhor e ela ainda não foi cortada.
Então eu fui pesquisar, atira, então levanta. Levanta essa vara, porque quem sabe assim ela pode frutificar novamente. Pega essa vara assim, ó, pega ela pela mão, ou pega 2 ganchos, coloca um do lado, outro do outro, para que dá sustentabilidade para ela, para que ela possa frutificar, para que ela possa dar frutos. E aí, depois tem a outra que fala assim: e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais ainda. Então, aqui que está no Senhor ainda, que não conseguiu dar fruto, eu levanto ela. Aqui está dando fruto, eu podo. Eu começo a podar. Eu começo a tirar aquilo que pode prejudicar ela. Eu começo a limpar as folhas secas. Eu começo a podar. E muitas vezes, igreja, a poda dói. Mas a palavra do Senhor fala assim, que quando se poda ela, não é para ela parar de dar frutos. É para que ela dê mais frutos ainda. E você sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós somos podados, e aí nós paramos de frutificar. Mas a palavra do Senhor nos ensina nesta noite. Eu falo nessa noite porque é nesta noite que você está ouvindo essa palavra. Pastora, mas eu fui muito podado pela vida. Mas eu quero te falar algo nessa noite de hoje. Essas podas não foi para você parar de frutificar. Foi para que você dê mais frutos ainda. Não é para você estacionar. Queridos, eu estou falando aqui como uma verdade. 2 anos eu passei por um processo. E hoje eu entendo, meu apóstolo, que essa retirada foi me podando. Foi nos podando. Foi nos... Como que eu posso falar? Foi nos preservando. Gente, só eu, meu esposo e meus filhos sabem o que eu passei durante esses 2 anos com esse processo. Mas muitas vezes nós não entendemos a poda. Eu não entendi também muitas vezes a poda. E essa poda às vezes me deixou triste, sim, me deixou. A poda me deixou com vontade de desistir, sim, me deixou. A poda me deixou com vontade de não servir mais a Deus, sim. Mas o entendimento que a poda não é para mim parar e estacionar. É para que eu venha dar mais frutos ainda. Então entenda uma coisa, igreja, nessa noite de hoje. Se você está sendo podado pelas circunstâncias da vida, não é para você estacionar. É para que você venha florescer. É para que você venha dar frutos. Não é para parar. Aleluias. É para você dar frutos. Glória a Jesus. E aqui o Senhor fala no versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus está falando para os discípulos. Vocês já estão limpos. Os discípulos andavam com Jesus 24 horas por dia sendo ministrado todos os dias, toda a noite toda. E aí Jesus fala para os discípulos. Vocês já estão limpos pela palavra. Porque só a palavra tem poder de nos limpar, de nos purificar. Só a palavra do Senhor tem poder de gerar em nós frutos dignos de arrependimento. O nosso papel, aleluias, como cristão, é darmos frutos segundo o coração de Deus. Que frutos são esses, pastora? Você pode dar fruto na casa do Senhor? Pode, mas tem frutos melhores do que aqueles que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo aqui é a seiva que faz eu e você produzir frutos. Que frutos são esses? Aleluias! Frutos do amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E muitas vezes nós estamos inseridos na videira. Não damos frutos. Mas aí precisa se levantar para que venha produzir frutos. E aqui a palavra do Senhor diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma que não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também será vós, se não estiveres em mim. Deixa eu falar algo para vocês, querida igreja. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada. Se eu e você não estiver ligado na videira verdadeira, eu e você não vamos conseguir sair do lugar. Nós não vamos conseguir dar um passo.
E muitas vezes nós, com nosso mania de querer fazer tudo sozinha, nossa mania de querer ser independente, porque afinal eu cresci independente, e aí a gente aprende a não depender do irmão, então automaticamente eu não dependo de Deus, porque eu tô com as minhas forças, eu posso, então eu consigo fazer tudo sozinha. Engano seu. Engano seu, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, se nós não estivermos firmados no Senhor Jesus, eu e você não vamos conseguir dar um passo. E o que me chamou mais atenção foi o versículo 6, que diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aqui está falando da vara que já não está mais na videira verdadeira. Se essa vara aqui não estiver mais em mim, aí sim é lançado fora. Se você não estiver, se nós não estivermos lançado, ligado na videira verdadeira, aí sim o Senhor fala assim: lança fora. E eu fiquei pensando, apóstolo, essas varas que foram lançadas fora, servem para quê? Aí, abre a tua Bíblia. Coloca na tela, Gu. Atos dos Apóstolos 28, versículo 3. Aleluias. E eu fiquei assim, maravilhada com o que o Senhor fala nessa palavra. Amém? Diz assim, eu vou ler aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas eu quero frisar esse versículo 3. E havendo Paulo ajuntado a quantidade de vides, ajuntado a quantidade de vides. Vides são aqueles galhos da videira que foi tirado, que não estava ligado na videira. Então essas vides foram tiradas, ficou seco, porque, vou voltar aqui, em João, não precisa abrir. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhes lançam no fogo. Tá. Versículo 3 aqui de Atos dos Apóstolos. E havendo Paulo ajuntado a quantidade de vides, as vides que foram tiradas da videira, que não estava dando frutos, foi tirada elas, que só serve para lançar fogo, para jogar no fogo. E a palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos nos diz que quando Paulo, ele foi pegar aquele monte de vides para jogar no fogo, porque quem for ler Atos dos Apóstolos diz que Paulo já veio de uma tempestade, aonde o barco dele naufragou, e ele chegou nessa ilha de Malta, e ele estava sentindo frio, chegou lá, já tinha uma fogueira esperando ele para se aquecer, que os bárbaros fizeram, e Paulo queria manter essa fogueira acesa. Então Paulo pega esses vides, esses galhos que não estavam mais ligados na videira, que não deram frutos, que foram cortados. Então Paulo pega essas vides e lança no fogo, para que o fogo não se apague. Mas o que me chamou a atenção é que quando Paulo, ele pega esses galhos de vide, sai uma víbora. O que eu entendo com isso, igreja? Que vara que não dá fruto, ela é hóspede de víboras. Oh meu Deus, varas que não dá fruto no Senhor, só serve para armazenar cobras, só serve para armazenar víboras. E eu fiquei pensando, como que um crente que dá frutos, ele vai ser hotel de víboras? Não, só é hotel de víboras crente que não consegue frutificar no Senhor. Aí vira hotel de víboras. Aí as víboras vai lá, vai falar mal do apóstolo. Aí as víboras vão lá, vai falar mal da igreja. Aí as víboras vão lá, vai falar mal por que você oferta, por que você dizima. E você, se você não for um crente ligado na videira, você vai se transformar uma vide que não dá frutos. É forte, igreja. Porque se você está aqui e você não está conseguindo ser ligada na videira verdadeira, você vai ser graveto seco, aonde vai acumular cobras, aonde vai acumular pensamentos, aonde vai acumular coisas que não provém do Senhor. A decisão é minha e sua.
está enxertada na videira para darmos frutos, ou ser palha seca para ser hotel de víboras. A decisão é tão somente tua, igreja. Pastora, mas eu já tenho 20 anos de crente. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Porque muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, sentamos nesse banco, esquentamos esse banco, vamos embora, porque afinal eu não quero compromisso com nada. É vide seca, só serve para acumular víboras. É forte, igreja, isso. É vide seca. E aquela vide mordeu a mão de Paulo. E você sabe que como que mata uma víbora lançando no fogo junto com os galhos que não deram frutos? Porque é para isso que serve. A decisão é minha e tua. Continuar sendo uma árvore que dá frutos, lançado, alicerçado na videira verdadeira, ou você pode ser uma vide hospedagem de víboras. Casa de víbora. Mas aí sabe o que acontece? Nós passamos tanto tempo dentro da igreja e às vezes nada muda. Aqui, ó. Porque às vezes tua vida pode até ter mudado. Tua vida financeira vai bem, teu casamento vai bem, tua família vai bem. Mas aqui, ó, nós não mudamos a mente. Nós não temos uma metanoia. Porque para virar a chave, precisa primeiro virar a chave aqui, ó, na nossa mente. É eu entender que Deus me chamou para ser frutífero, independente da situação. Que Deus me chamou para ser frutífero, independente que as podas virão. Virão? Eu que o diga. Eu que o diga. Sobre as podas. Mas as podas, igreja. Gente, vocês estão olhando, me julgando, dá glória a Deus. Mas as podas não é para você parar de frutificar. As podas é para você dar mais frutos ainda. E deixa eu te falar, você sabe quem é beneficiado com teus frutos? Vou ler para você. Versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós damos frutos, igreja, o Senhor é glorificado nos nossos frutos. O único que é glorificado nos nossos frutos só é o Senhor Jesus. Quando nós entendemos, quando eu e você entendemos que está ligado na videira verdadeira, é para nós frutificarmos. Que está ligado na videira verdadeira é para que possamos dar mais frutos ainda. Pastora, mas eu estou dando meus frutinhos, amém. Vai ser podado, a poda vai vir, pode ter certeza que ela vem. Você não é mais bonito que eu, para não vir a poda da tua vida? Vai vir. Mas entenda uma coisa, muda aqui, ó. Quando a poda vier, não é para você deixar de ser frutífero. Quando a poda vier é para você falar, agora eu vou dar mais fruto ainda. Agora eu vou arrebentar de dar frutos. Seja onde me colocar, seja no diaconato, seja na recepção, seja no louvor, seja na comunhão, vou dar mais frutos ainda. Porque os frutos, eles são visíveis, igreja. Eles são visíveis. Deixa eu contar algo para vocês. Em 2013, eu fui trabalhar num prédio, lá no Juscelino Kubitschek. E eu tinha uma gerente que ela era meio cri-crizinha. E aí quando ela estava perturbada, ela chegava perto de mim e falava, Dê, eu sei que você vai para a igreja. Me fala aí de Jesus. E eu começava a falar de Jesus para ela. E como que é o Espírito Santo? Aí eu falava do Espírito Santo para ela. E como é ser crente? E eu falava, é difícil ser crente, mas vai valer a pena. E quando foi o ano passado, a igreja ela foi embora para os Estados Unidos. E ela postou uma foto no Instagram, ela na igreja. Na hora eu peguei e mandei mensagem para ela. Eu falei, Gi, que alegria te ver na igreja. E ela falou algo para mim que alegrou meu coração. Ela falou, Dê, sem você saber, você estava plantando uma semente na minha vida. Sem você imaginar. E muitas vezes e às vezes ela me humilhava, igreja, de verdade. Às vezes ela cri-cri, aí reclamava dos serviços, e o serviço tudo direitinho.
Quando era no outro dia, ela me chamava para ver a minha postura, para ver se eu estava de cara amarrada. Eu ia lá sorrindo, mas com a vontade de apertar o pescoço dela. E aí eu ia lá sorrindo, ela, Dê, vem aqui. Aí eu, hoje. Mas com a vontade de apertar. Aí eu pensava, não, eu tenho que ser a diferença aqui nesse lugar. Eu que sou a crente. E ela falou, Dê, sem você saber, a sua atitude me levou para Jesus. Porque a igreja, os nossos frutos, é visíveis. Os nossos frutos, às vezes, o irmão do teu lado não está vendo. Mas às vezes tem alguém que está de olho em tu. Ei, videira, tem alguém de olho no teu fruto, viu? Tem alguém de olho para ver se você está produzindo. Tem alguém de olho para ver se você vai produzir mais ainda. E aí ela está na presença do Senhor. E eu me alegrei. Porque embora isso foi em 2013... eu pude ver o fruto. Porque eu só consegui falar do amor de Jesus para ela porque eu estava ligado na videira verdadeira. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente só fala de Jesus se estiver ligado, se estiver grudadinho com Ele. A gente vai falar de Jesus. Se a gente estiver ligado nele. Mas talvez se nós formos aquela vara que foi cortada, que serviu só para ser casa das víboras, eu não sei o que vai sair da tua boca. Eu não sei de quem que você vai falar mal. Eu não sei quem que você vai evangelizar ou se vai evangelizar. Eu não sei, às vezes uma certa denominação te chateou e às vezes você veio para aqui e fala assim, eu vou para lá, mas eu não quero dar frutos. Eu vou para lá só para me receber, porque afinal o mundo não faz parte mais de mim. Você está com o pensamento errado. Porque o lugar que te magoou não é a Restaurando Vidas. Então aprenda a dar frutos na estação apropriada. Se essa é a estação que se chama Restaurando Vidas, que o Senhor te colocou, dê fruto nelas. Dê frutos nesse lugar. Esteja ligado, queridos, na videira verdadeira. Esteja ramificado. Mas talvez nessa noite de hoje você fale assim, pastora, eu sou aquela vara que cresceu para baixo e veio os problemas sufocaram e veio as dificuldades, tem me impedido de frutificar. Eu quero te falar algo nesta noite de hoje, que ainda não é o tempo de ser cortado, é o tempo de erguer. Porque antes da gente tomar uma decisão drástica em algo, nós precisamos fazer algo para que venha mudar. Então, se aquele ramo que ainda está ligado na videira verdadeira, ainda não conseguiu dar frutos, vamos levantar ela. Vamos levantar esse galho. Quem sabe assim ela pode dar frutos. Vamos pegar, né? Uma sustentação, sei lá, se é assim que se fala. E vamos colocar de um lado do outro. E vamos ver se pode ser que dê frutos. Mas se não der, e tiver fora da videira verdadeira, aí corta e lança fora. Lança no fogo para ser queimado, porque só vai servir para ser casa de víboras. Mas enquanto estiver ligado na videira verdadeira, pode dar frutos ainda. Às vezes só está precisando de um pouco de água. Às vezes está precisando só de uma terra adubada. Às vezes está precisando só que o avicultor, como? Vidicultor, isso, só mexe um pouquinho lá. Ó. Talvez você está aqui, queridos, nessa noite de hoje, como uma vara, que está faltando isso aqui para sair da videira verdadeira. Talvez você é aquela vara que não está produzindo, eu já cansei já de não produzir mais. Eu acho que realmente eu não sirvo para nada. Quantas vezes, ou se foi eu, vou falar, quantas vezes eu falei, Senhor, esse negócio de ser crente não é comigo não.
Quantas vezes nós se automutilamos porque nós não conseguimos produzir. Porque nós não conseguimos produzir aquilo que a gente almeja. Mas talvez você está só no lugar errado. Quantas vezes eu e você nos criticamos, nos julgamos, porque nesse lugar aqui eu não estou conseguindo dar frutos. Muda de lugar. Nesse vaso aqui, nesse vaso da recepção, eu não estou conseguindo dar frutos. Muda o vaso, vai para o diaconato. Nesse vaso aqui do louvor, eu não estou conseguindo dar frutos. Muda o vaso, vai para a dança. Queridos, o apóstolo fez um ato profético que domingo, quem não estava ligado não está, e também não vai estar também, porque tem que estar ligado. E ele falou assim que, você que pregava, vem aqui os pregadores, ora, põe terra aqui nesse pregador que está desacreditado já, que nunca mais eu vou subir no altar, eu vou ministrar a palavra do Senhor, porque nós colocamos uma sentença, eu nunca mais vou produzir. Eu e você, ei figueira, figueira não, ei ramo, porque a figueira é Jesus Cristo, ei ramo, você mesmo, tira você da videira. Você mesmo pega seu galho mesmo e quebra, porque afinal não vale mais a pena estar ligado na videira. Minha vida não muda, nada acontece. Às vezes você só está projetado no lugar errado. Às vezes precisa só de um pouquinho de terra. Precisa só que o agricultor, o viacuteiro, sei lá, a pessoa que mexe lá, o homem que vai lá mexer nas plantas. Ei lá, é a Deise mesmo, que eu ponho a terrinha lá nas minhas plantas. Só precisa de alguém que faça algo, que mexa. Para que não venha a ser tirado da videira verdadeira. Porque eu creio que o Senhor nos chamou para produzir frutos com excelência. Ei, você não foi chamado para ser infrutífero, não. Eu não acredito, apóstolo, que o Senhor chamou a gente para a gente fazer nada. Eu não acredito nisso. Alguma coisa tu tem aí, igreja. Alguma coisa tu que está sentada aí nesse banco, que ainda não fez nada, que está pensando, não, porque vou me magoar, porque vou me chatear, blá, blá, blá. É assim que a gente... Eu já pensei isso. Tô mentindo? Tô mentindo? Fala mais alto, tô mentindo? É assim mesmo. Não vou pro diaconato não, porque é um monte de fofoca. Vai lá e faz a diferença, dê frutos lá. Não vou pro louvor não, porque um quer cantar mais bonito que o outro. Vem com a tua voz da cara rachada, adora o Senhor, faz auditoria com Davi. Mas se Davi falar também que não canta, também não fica, também não vou mais fazer mais nada. Porque é assim, igreja. Vem pro louvor, porque gente, o louvor é um chafariz, né? Chamariz, sei lá. Chamariz, né? Isso. Hoje eu estou muito baiana, viu? E aí todo mundo que vem para a igreja, eu vou para onde? Pro louvor. Gente, um dia, deixa eu contar para vocês, essa vergonha alheia. Quando eu comecei para a igreja, eu falei, meu Deus, me chamou pro louvor. Aí, congregava na igreja de uso e costume, as irmãzinhas do coque, e eu regia as irmãs já, viu? Não sei como, eu sei que eu ficava lá na frente, achando eu que estava regindo, e as irmãs, então louve. Vai, irmãs, só as irmãs. E eu lá assim, não sei o que eu estava fazendo, mas eu estava. Vai, irmãs, está sofrendo, louve. E eu lá assim, nem sei o que eu estava fazendo, mas estava lá na frente. Estava lá dando frutos. Se era de excelência ou não, de qualidade, não estava lá. Aí até um dia que eu me escutei. Eu me escutei, gente. Eu falei, Aí uma vez o Wilson foi pregar numa igreja. Aí ele falou assim, chama a minha esposa que está com a oportunidade para trazer um louvor. Gente. Mas sabe o que é engraçado? Que eu fui preparada. Aí eu preparei em casa um playback. Aquele louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantei. Aí quando foi um dia eu falei, tu nunca mais me chama para louvar.
E aí eu vim para Restaurando Vidas. Entendi o meu chamado. Porque legal é quando a gente entende para que Deus chamou a gente. O que é a gente não ficar se perdendo, passando vergonha. Ai, gente, olha. Eu fui numa igreja e falei, meu Deus, ela não está vendo que Deus não chamou ela para louvar, meu Deus. Mas tá bom, Deus que recebe, né? E eu vim para Restaurando Vidas e entendi o meu chamado. Entendi aonde o Senhor quer que eu dê frutos. E muitas vezes a gente acha que depende de um altar para ministrar a palavra do Senhor e não. Talvez aqui no meio da igreja tem pregadores. Talvez você ainda não recebeu uma oportunidade para frutificar aqui neste altar. Mas começa frutificando aonde Deus te plantou. Porque aí, quando você frutificar lá, os frutos vão ser tão visíveis que você vai produzir aqui, ó. Mas começa lá. Não despreza os pequenos começos, não. Porque eu lembro exatamente a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor. Eu ministrei aquela palavra, lança teu punho sobre as águas. Depois de 7 dias a achará. Eu não entendia nada, mas eu fui lá, falei isso, falei, Deus é bom. E amém, a igreja recebe essa oportunidade. E eu lancei. E tenho lançado. Fiquei esse tempo parada, esses 2 anos, curtindo minhas podas. Porque as podas são necessárias para nos aperfeiçoar. As podas são necessárias para fazer a gente mudar, ter uma mentalidade diferente. As podas são necessárias para que quando eu vier frutificar, os meus frutos sejam de excelência. Talvez nessa noite de hoje eu te faça uma pergunta: que tipo de vara você é? Não precisa responder. Só pensa. Você é aquela vara que ainda está ligada na videira, mas não está frutificando? Ou você é aquela vara que fala, pastor, eu estou frutificando, mas eu quero frutificar mais ainda. Então se prepare para as podas. Seja qual for a área. Seja na vida financeira, material, espiritual ou familiar. As podas virão. Mas as podas, entenda, igreja, que as podas não é para te paralisar. É para que você venha dar mais frutos ainda. Ou você é aquela vara que já foi tirada da videira e só serve para ser hotel de víboras. Nessa noite de hoje você tem uma escolha. Pastor, eu sou aquela vara que ainda não conseguiu produzir nada ainda. Eu quero te falar que o nosso amigo Espírito Santo, ele te capacita todos os dias para que você venha produzir frutos de excelência. E ele está aqui nessa noite de hoje. O nosso amigo Espírito Santo, ele está neste lugar. Porque onde a videira verdadeira está, oh, Ramandarabashu, onde a videira verdadeira está, e ele está aqui nessa casa, o Senhor Jesus, a videira verdadeira, ele está aqui. O Espírito Santo, ele também está aqui, porque é ele que te capacita, é ele que faz você produzir frutos de excelência. Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Entenda uma coisa, Restaurando Vidas, sem o Senhor, sem a videira verdadeira, vocês não vão produzir nada. Aleluias. Mas às vezes você fala, pastora, eu sou aquela vara que já foi cortada. Mas o Senhor, ele não despreza ninguém. Pastora, a senhora está caindo em contradição com a palavra? Não. Eu estou falando que o Senhor não despreza ninguém. Porque se você se olha, não estou falando que você é. Pastor, eu sou aquela vara que foi cortada. Você nem estaria aqui mais. Talvez você é aquela vara que ainda não conseguiu frutificar. Mas ainda está em tempo. Não perca a oportunidade, igreja. Todos os dias de frutificar no Senhor. Aproveita, Deus, ele nos dá a oportunidade todos os dias. É na condução, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é no Uber. Deus, ele te dá a oportunidade todos os dias de produzir frutos.
Eu quero que você se coloque de pé. Aleluias. Não temos visitante hoje, né? Mas tem alguém nessa casa? Tem alguém que está aqui que não faz parte ainda dessa casa? Se você estiver aqui, levanta suas mãos. Tem alguém aqui? Ou todo mundo é crente aqui? Glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Todo mundo está ligado, todo mundo está injetado na videira. Amém, igreja? Está todo mundo ligadinho na videira que é Jesus? É todo mundo crente aqui? É, amém. Então você está injetado na videira. Talvez você fale assim, mas eu não estou conseguindo dar frutos. O momento é hoje. O momento é agora. De você pedir para o nosso amigo Espírito Santo fazer com que você produza frutos de excelência. Pastor, eu estou cansada. Talvez você está aqui nessa noite de hoje e falou, pastor, as podas fez com que eu parasse de produzir. Não foi a intenção da poda, porque a poda é para que você produzisse mais frutos ainda. Fecha os teus olhos. Talvez você veio para aqui, para este lugar, e foi podado em outro lugar que você estava. E você veio para aqui e falou assim, eu estou sentindo a dor da poda. Talvez você não vai ter oportunidade de frutificar naquele lugar, mas Deus te deu uma nova oportunidade. Te deu uma terra nova. E essa terra aqui é frutífera. Oh, Ramandarabashui Andarabas. Ah, Senhor, o Senhor conhece tantas varas que estão aqui, Deus. As varas que estão, Senhor Jesus, no chão ainda, que está ligada no Senhor, mas que estão no chão ainda, que não conseguiu ainda frutificar. Senhor, aqui também tem vara, Pai querido, que as podas, Senhor, ela foi confundida. Não foi para parar de frutificar, foi para que dê mais frutos ainda. Senhor, então em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite de hoje, Espírito Santo de Deus, Tu és especialista, Senhor. O Teu Espírito Santo é especialista em fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Senhor, sobre esta vara, Pai querido, coloca, Senhor Jesus, um adubo. Sobre essa vara que não está frutificando, sobre mim, Pai. Coloca um adubo para que eu possa frutificar, Senhor. Senhor, me perdoa se por um momento eu não entendi que as podas, Senhor Jesus, foi para o meu crescimento. Ah, Senhor, se tem alguém aqui que não entendeu que as podas era para o crescimento, peça por perdão para o Senhor. Ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de dar bons frutos. Oh, Ramandarabashui Eramandarabashui Atarabas. Ore ao Senhor, igreja. Você sabe qual foi as podas que a vida te causou, que você ficou infrutífero. Você sabe. Você também sabe que você não tem dado frutos. Não mete o louco não, você sabe. Peça para que o Espírito Santo venha colocar um adubo em você. Talvez você estava em um ministério e se chateou, e ali a tua vara está lá na lama e continua na lama. Mas você tem que entender que você tem que sair deste lugar. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que mudar a tua mente. A videira verdadeira está aqui. Este lugar é frutífero. E Jesus está plantado nessa terra, chamada Restaurando Vidas, para que você venha dar frutos, e frutos de excelência, em nome de Jesus. Senhor, está em tua igreja, Senhor, que possamos produzir frutos de excelência, Pai. Nos perdoa se por momentos, Senhor. Igreja, o altar está aqui. Não espera chamar não, se você tem entendido que você não tem produzido aquilo que o Senhor te chamou para produzir, venha para o altar. Venha para o altar. O altar está aqui te esperando.
Aleluias. Venha pro altar, peça perdão. Mas peça perdão, muda a tua mente e toma uma atitude diferente. Não vem falar assim, eu venho pro altar, peço perdão, e aí quando for no próximo culto eu não procuro nenhum ministério para trabalhar. Faça diferente dessa vez. O Senhor está aqui nos alertando, igreja. O Senhor está aqui me alertando, te alertando. Que Ele não te chamou para ficar esquentando o banco. Ele não te chamou para ser infrutífero. Eu quero que você pense que tipo de vara você está se tornando. Ei, vara! Ainda dá tempo de você produzir. Não está tudo acabado, não. Não está perdido, não. E se você fala, pastor, eu estou bem, obrigada, eu estou dando frutos, continua produzindo frutos de excelência, porque o único que vai ser glorificado é o nosso Pai. Se o apóstolo não vê, se seu líder de ministério não vê, não fica esperando alguém te elogiar, te bajular pelo trabalho que você está fazendo. Produza para o Senhor Jesus, porque Ele é o único que vai ser favorecido nisso. Aleluia, você imaginou quantas vidas está esperando para você ministrar e você está aí, ó, preocupado com as podas. Oh, meu Deus. O altar está te esperando. Volta a produzir. Quem vive do passado é museu. Para de ficar pensando, que eu fui magoado, que me magoaram, é por isso que eu não vou produzir. Vou ficar quietinho aqui, eu só não vou para o mundo. Não, Deus te chamou para produzir, igreja. Deus te chamou para dar frutos. Em nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, muda a tua mente. Produza frutos no Senhor, que foi para isso que Ele me chamou. E foi para isso que Ele te chamou. Em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra no teu espírito. Produza. Muda a mente. Produza. Pastora, mas eu já produzi muito. Volta a produzir. Volta a produzir. A apóstola sempre fala isso, que nós damos frutos conforme a nossa espécie. Se Deus te chamou para o louvor, produza no louvor. Se Deus te chamou para o diaconato, produza no diaconato. Se Deus te chamou para a recepção, produza lá. Produza no lugar onde você foi inserido, foi enxertado. Ainda dá tempo de produzir. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor com alegria no teu coração. Amém, igreja? Aleluias.